que é edificada na graça. A graça é Jesus Cristo. Esse é a nossa justiça nele. Então você vai abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías 55. O versículo, Isaías 55, o versículo 8 e 9. Tá? O versículo é 8 e 9. 8 e 9. Por que o profeta Isaías foi o maior profeta? Porque o profeta Isaías era um homem que ele foi escolhido por Deus para anunciar as grandezas do Todo-Poderoso. Ele foi um homem que Deus usou para anunciar a vinda do seu filho Messias. Então é um dos maiores profetas da Bíblia, é Isaías. Amém? Ele fala sobre o poder de Deus. E nesta manhã, aqui hoje, vamos conhecer a forma como Deus age. Como Deus age misteriosamente, para que o seu caminho e os seus pensamentos seja estabelecido na nossa vida. Amém, igreja? Porque os pensamentos de Deus é diferente do nosso. A gente quer que Deus se adapte às nossos planos, mas Deus não é assim. Ele está além de nós. Ele é o Criador. Ele fez todas as coisas. Quando ele falou para Abraão: Abraão, te farei de ti uma grande nação, já estava programado tudo. Amém? Porque ele é o Senhor de toda a glória. Então aqui em Isaías 55, versículo 8, diz assim, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos o meu caminho, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém, igreja? Tem algo a revelar aqui. Deus tem algo a revelar para você nesta manhã. Ele quer mostrar como que ele age na vida daqueles que crê nele, que crê no Senhor Jesus, que crê nas suas promessas. Então ele diz: olha, os meus pensamentos não são iguais. Coitado do povo de Israel. O povo de Israel, ele foi insensato. Eles queriam que Deus pensasse igual a eles, mas Deus não pensa assim. Por isso que o profeta falou para o povo, fala para eles: os meus pensamentos não são iguais aos de vocês. Amém? O pensamento do homem é falho, o pensamento do homem é negativo, mas o pensamento de Deus sempre é para cima. Sempre é para cima. Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele faz daquilo que não existe, existir. Amém, igreja? Esse é o Deus que você serve. É o Deus que você serve. O seu pensamento é mais alto. Então, quando a gente entrega a vida para Ele, Ele dirige nossos passos. Quando você entrega a vida, o Senhor Jesus vai e dá a direção na tua vida. Aleluia! Então, as coisas grandes que Ele vai te revelar, Ele vai te revelar hoje aqui nesta manhã. Deus tem um propósito na minha vida e na tua vida. Deus teve um propósito na vida da humanidade. Enviou o seu Filho. Aqueles que escolheram seguir Jesus estão firmes. Muitos levam a sua salvação na brincadeira. Não dão ouvido à palavra de Deus. Não dão ouvido à nova aliança, à nova doutrina. Fica entre lei e graça. E nós temos que ter o pensamento
e a mente de Cristo. Nós temos que ter a graça. A tua graça me basta. Aleluia! Então esse é Deus. Ele é impossível. É impossível Deus errar. É impossível. Tem pessoas que querem questionar Deus. Não, Senhor, mas se fizer assim não é melhor? Ele sabe de tudo. Ele faz tudo. E é por Ele todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Você só tem que fazer uma coisa. Crer. Essa é a palavra, crer somente. E Deus vai tomar a rédea da tua vida. Dos teus problemas, dos teus fracassos. Deus age pela fé. Ele age pela fé. Você pode morrer de jejuar, de sacrificar. Mas se você tiver a fé, que você ouve a palavra, e Deus vai resolver teu problema, Deus vai resolver. Aleluia. Porque foi assim com o povo de Israel. Ele tirou o povo da escravidão, mas o povo que quis voltar para a escravidão. Jesus libertou o povo, mas eles querem ficar na escravidão. Nós vivemos na graça, nós não vivemos mais na lei, é na graça. Amém? Então tem que ter esse pensamento. Tem pessoas que vivem o pensamento errado, vivendo do passado, das coisas erradas, mas Deus vai mostrar para você que as coisas que Ele tem para você, futuro, Ele vai te revelar, e as coisas ocultas, Ele não vai te revelar. A Bíblia diz isso. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 29 e 29. Deuteronômio 29 e 29. Olha o que Deus, Moisés, falando para o povo. Deuteronômio 29 e 29. Diz assim, ó. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso, porém as reveladas nos pertencem a nós e os nossos filhos, para sempre, para que cumpra em todas a palavra desta lei. Amém? A palavra de Deus, as coisas encobertas. Tem coisas que você não vai entender agora, mas Deus vai te revelar futuramente. A gente não conhecia a salvação. Deus usou o Senhor Jesus para revelar a salvação. Ele foi o revelado. Ele foi o justo. E hoje nós somos justiça por causa dele. Amém? Mas o que precisa? Você precisa crer somente. Crer somente. A palavra de Deus, ela não volta vazia, porque o poderoso está com você. Romanos 11:33. O apóstolo Paulo, aqui ele fala assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem foi? Não tem. Amém? Ele está acima de tudo e de todos. Aleluia! Ninguém está acima de Deus. Acima do Senhor Jesus. Ninguém. Ninguém está acima dele. É por isso que você tem que colocar sempre a sua fé em Cristo, na sua doutrina, nos seus ensinamentos, para você andar santificando a sua vida diante do altar e da graça de Deus. Amém? Nós não precisamos de rituais, nós não precisamos de sacrifício, nós precisamos apenas ouvir a palavra da doutrina e guardar no nosso coração. E ela santifica a nossa vida. Sabia que você é santo? Você é santo. Diante de Deus você é santo. Ah, que isso, pastor? A gente é cheio de falha. Diante do Senhor Deus,
você é justo por causa do nome de Jesus. Aleluia! Ele é justiça. Jesus é a justiça. Glória a Deus. E é por fé. É por fé. Se você ainda não tem essa fé, você precisa ouvir mais a palavra para que sua fé cresça. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus 11:33. A palavra de Deus é linda, maravilhosa, para você aprender e andar em espírito de oração, andar pela fé. Amém, igreja? Diz aqui, Hebreus 11:33, diz assim: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obteram promessas e fecharam a boca de quem? É pela fé, tá vendo? Os grandes heróis da Bíblia, foi tudo pela fé. Você hoje está aqui, você já passou luta, você passa luta, mas você está aqui porque você é grande na fé. Você é grande na fé. O médico chega para você e diz: olha, o diagnóstico é esse, não tem mais cura. Aí você vai para o cantinho e diz: mas para Jesus tem. Amém? Essa é a fé que Deus quer que você pratique. Ah, meu pai, nem sei não, sabe? E já, quando o médico fala que você está com a doença aí o pensamento já vem assim: e vai aparecer um tumor ali, vai aparecer um tumor aqui. E a sua fé começa a ser minada. Mas você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor. Amém, igreja? Hebreus 11:33. É isso que ele está mostrando. O que você está esperando de Deus? O que você espera de Deus? O melhor. Deus, Ele quer dar o melhor para você. A tua vida espiritual, tem pessoas que ela tem tudo. Ela tem bom emprego, ela tem situação, tem casa própria, tem uma situação boa, mas dentro dela ainda tem um vazio. Esse vazio é a falta do Espírito Santo na tua vida. Amém? Você tem que andar pela fé, não pelo que você vê, mas pela fé, crendo que Jesus vai voltar e que Ele vai te dar vida eterna. Vida eterna. Tudo aqui passa, mas a palavra de Deus não passa. Aleluia. Romanos 4:17. Romanos 4:17. Quando você usa a sua fé, você fala isso: eu sou grata a Deus por tudo. Amém? Você fala isso? Eu sou grata a Deus por tudo. Quem fala isso? Tem certeza? Tem gente que não fala não. Fala, Romanos 4:17. 4:17. Diz assim, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Quem falou isso? Deus falou para Abraão. E Paulo está falando para a igreja de Roma: por pai de muitas nações vou te constituir. É a mesma fé que Abraão teve, que Paulo teve, você tem nesta manhã. É a mesma fé. Só mudou os séculos, mas o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. Amém? Você tem que beber dessa água, que é pura. Qual é a água pura? A doutrina do Senhor Jesus Cristo. Lê sempre as cartas de Paulo, que edifica a gente. Quando eu era do sistema, eu só lia milagres. Eu só lia que Jesus curou o cego. Eu só lia que Jesus levantou a viúva de Naim. Mas quando eu conheci a graça, eu vivo na graça. Aleluia! Eu vivo na graça. É alegria. Com todos os problemas,
Mas eu tenho alegria, eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E se você pensa assim, você diz, eu sou grata a Deus. Você é grata a Deus? Pergunta a Ele, você é grata? Romanos 4,17. Viu? Romanos 4,17. Você tem que aprender isso. Como está escrito, Pai de muitas nações te constituir. Deus está dizendo para você que nesta manhã, Ele tem tanta bênção, Ele é tão poderoso que você nem imagina o que Ele tem para te dar. Para você e sua família. Amém, igreja? Aleluia! Filipenses 4,13. Quando você crê nesse Deus, tem pessoas que usam esse versículo para fazer campanha. Mas você usa esse versículo porque você faz parte dele. Vamos lá. Diz o quê? Tudo posso. Amém. Você pode. Deus é positivo. Deus não é Deus de negatividade. Ele não é Deus que joga você para baixo, não. Ele é o Deus que te levanta do pó e da cinza. Agora, tem que ter algo que você agrada a Deus. O que agrada a Deus? A fé. Amém, igreja? 2 Coríntios 4,7. Tem pessoas da nossa igreja que ela diz para mim assim, pastora, eu tenho fé, mas qualquer coisinha ela fica abalada. Essa fé precisa ser trabalhada. Essa fé precisa ser levantada. Para você crer nessa fé, se o médico chegar para você agora, ou uma pessoa disser, você perdeu o seu emprego agora, você está despedida, você está despedido. Se você é da fé, você vai dizer o quê? O que eu fiz? É ou não é? Senhor, o que eu fiz para me receber isso? Você não vai falar isso. Você vai dizer amém. O meu Deus é maior. Quando você falar assim, o teu patrão vai ficar abalado. A pessoa que falar isso para você, ele vai ficar abalado. Que fé que tem essa mulher. A minha sobrinha estava passando um problema lá no trabalho dela. E ela sempre fala comigo. Vocês já viram ela aqui, ela já veio aqui. Ela é bem fortuna, né? Ela é nutricionista. E tinha as pessoas perseguindo ela. Eu falei para ela, Deus vai te abençoar. Você vai receber uma boa proposta. Tia, mas está difícil porque eu sou chefe e eles tem umas pessoas lá que estão me perseguindo. Eu falei, fala nada. Entrega nas mãos do Senhor. Leia lá, Filipenses 4,17. Ela abriu a Bíblia dela lá e leu. O que aconteceu? O patrão chegou para ela e falou, ela ia lá para dentro de Niterói, todo dia, gastava um mundo de gasolina de carro para dirigir. Aí o patrão chegou para ela e falou, do nada, falou, você amanhã, você vai trabalhar lá no Hospital Miguel Couto, no Leblon. Amém? Ela sorriu. Amém, glória a Deus. Ficou, as amigas dela ficaram tudo assim. Quem é de Deus vence. Quem é de Deus vence. Você é de Deus? Então você vai vencer. Você vai vencer. Aleluia. Tenha essa fé. Você é um vaso de barro. Você é um vaso de barro. Mas você é da fé. O teu vaso está dentro do teu vaso. Tem o Espírito do Senhor. O Espírito da fortaleza. O Espírito da cura.
O Espírito da salvação. Aleluia! Deus quer a tua fé. Abra sua Bíblia aí, ó. Vou te mostrar a última passagem que a gente vai comemorar o aniversário. Aqui, ó, tá aqui, ó. João 4:10. Evangelho. João é uma das passagens que eu adoro ler essa passagem. 4:10. João, Evangelho. Por que eu gosto de ler? Porque todas as vezes Jesus ele só se apresentava positivamente. Jesus nunca jogava as pessoas para baixo. E é isso que você tem que ser. Você tem sempre que olhar em função da fé. Ah, Lu, a minha situação está ruim, meus clientes não estão vendo, mas vai vir! Porque Deus é contigo. Deus é contigo. Então diz aqui João 4:10. Diz assim, ó, replicou-lhe Jesus. Vamos começar aqui, ó. Vamos começar aqui. Quando, pois, o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido que ele já fazia batizava, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Aí, o que ele fez? Nisto veio uma mulher samaritana, no versículo 7. Tirar a água de onde? Tirar a água de onde? Disse-lhe, dá-me de beber. Quem falou isso para ela? Dá-me de beber. Pois os teus discípulos tinham ido comprar comida para o alimento. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber água a mim, que sou mulher samaritana. Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conhecera o dom de Deus, qual é o dom de Deus? E quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém? Você vê, Jesus sempre positivo. És tu, porventura, maior do que o Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, de qual ele mesmo bebeu, e assim os seus filhos e gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água aqui, tornará a ter sede. Aquela, porém, que beber da minha água, que eu lhe der, nunca mais terá. Pelo contrário, a água que lhe der, será nele fonte e jorra para a vida eterna. Jesus estava falando da fé, da positividade, e a mulher estava pensando a religiosidade. Ah, mas espera aí, você é maior do que meu pai Jacó? Você é maior do que o nosso pai Jacó, que fez esse poço? Que água é essa que o Senhor vai me dar? Jesus, a água que eu te der, nunca mais terá sede. A água que Deus te dá hoje aqui, nunca mais você vai ter sede. Nunca mais. Eu bebi desta água há 7 anos atrás e não tenho mais sede. A água da doutrina da graça, ela jorra do altar para dentro do teu coração. Aleluia! Glória a Deus! Muitos não resistiram, muitos largaram o ministério, largaram porque religioso. O religioso é assim, ele larga tudo pela religião. Mas quem é da fé não abre mão. Jesus disse, eu tenho a água, e a água que eu te dou é verdadeira. Ah, Senhor, cadê essa água? Como que o Senhor vai tirar do poço? Jesus falou, ó, chama lá teu marido. Chama teu marido lá. Ela disse, não tenho marido. Jesus, disseste muito bem, está aqui, ó, disseste muito bem, porque marido você não tem. Você teve 5, nenhum deles é teu marido. Amém? Aí ela caiu a ficha. Aí foi que ela caiu a ficha. Ela disse, espera aí, esse homem é especial. Que homem é esse? Que ele chega aqui e diz, te dou a água da vida.
E agora diz que eu não tenho marido e ele sabe tudo? Que homem é esse? Jesus disse: Senhor, me dá dessa água, me dá dessa água. Aí ela largou a religião. Tem muita gente que está dentro da igreja e ainda tem capa de religioso. Quando vem os problemas, Jesus está voltando, mas ela não se firma na igreja. Ela não se firma. Ela começa a vir na igreja, daqui a pouco ela para. Essa pessoa precisa beber a água de verdade. Ela ainda não bebeu da água da vida. Jesus é a água da vida. E aquela mulher disse: Senhor, me dá dessa água. Me dá dessa água. Jesus vai e chama teu marido. E naquela hora, aquela mulher recebeu a água da vida. E ela disse: Senhor, olha o que ela diz aqui, ó. É um diálogo mais lindo que eu acho. Ele diz assim, ó, respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar o poço, é fundo, pois tem a água da vida onde? És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço que ele mesmo bebeu e seus filhos, seus gados? Afirmou Jesus: quem beber desta água não tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele fonte e jorra para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me desta água, pelo amor de Deus, me dá dessa água. A mulher estava totalmente abandonada pela sua família. Amém? Mas ela encontrou no mestre o quê? A palavra de fé. A palavra de fé. Você encontra aqui na igreja a palavra de fé. Você passa a semana toda ouvindo patrão, ouvindo isso, ouvindo aquilo, mas no dia que você vem na casa do Senhor, você ouve a palavra. É ela que edifica a tua vida. É ela que vai jorrar dentro de você a vitória que você está procurando. Aleluia! Jesus é o verdadeiro. E ele disse para ela, aqui no versículo 15: Senhor, dá desta água, porque eu não mais tenho sede, nem preciso vir aqui buscá-la. Está vendo? Ela ainda está entendendo que ela tem que vir buscar essa água. Ela não entendeu que Jesus é água, que ela não precisa mais cavar, que ela não precisa mais buscar em buraco. Você não precisa mais do homem, você não precisa mais de religião, você precisa da água da vida, Jesus Cristo. Ele vai jorrar no teu coração. Aleluia, aleluia. E o que lhe respondeu a mulher? Não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tem não é teu marido. Disse-lhe a mulher: vejo que tu és o quê? Profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, diz que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorarás ao Pai. Vós adorais o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem de onde? Dos judeus. Jesus falou para ela: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores ao Pai adorarão em espírito, porque são estes que o Pai procura, os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ela disse: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará de todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou que falo contigo. Aleluia! Eu sou o que falo contigo. Ele viu no coração daquela mulher a fé, e ele se revelou para ela. Jesus te revela nesta manhã. Ele sabe da tua fé. Ele sabe quantas lutas você passou, quantas noites você chorou, mas Jesus te deu a água da vida. Aleluia! Ele te deu água da vida, meu irmão. Você tem saúde, você tem paz, você tem os seus projetos. Coloca nas mãos do Altíssimo.
Ele vai estabelecer os seus projetos. E ele vai voltar e você ainda vai para o céu. Aleluia! Está cheio de religiões, de blá, 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 de conversa fiada. Mas a fé que Deus quer que você tenha é essa, a doutrina da graça do Senhor. Paulo falou isso. Larguei tudo e segui a fé. Você largou tudo e está aqui hoje. Então Deus vai honrar a tua fé. Aquele que está acima de tudo e de todos. Uma senhora falou para mim, pastora, eu fui fazer um exame essa semana. E o exame falou para mim assim, o médico falou, ó, temos que fazer uma biópsia porque deu um caroço no teu seio. Aí ela falou, ah, meu Deus. Aí ela lembrou das palavras que ela escutou eu pregando no YouTube. E ela disse, não, a pastora falou, tudo é possível que crê. Aí ela falou, chegou lá dentro, chorou e falou, Senhor, se é verdade o que a tua serva falou, que o Senhor cura mesmo, eu quero ser curada. Eu não aguento passar por um tratamento tão forte. Aí o médico falou, bom, semana que vem a senhora vem fazer o exame. Aí ela marcou o exame e fez. Ela falou para mim, quando fizeram o exame, cadê o caroço? Sumiu! Esse é o médico dos médicos. Ele é médico por excelência. Ele não é médico de faculdade, não. Ele é formado. Ele criou o homem. Ele criou o seu órgão. Deus criou a tua mente. Deus criou os seus intelectos. O pensamento dele é mais alto do que o teu. Amém? Então é nessa fé que ele quer que você mantenha a aliança com ele, na graça e na verdade. Não saia da graça. Leia sempre a epístola de Paulo. Leia sempre quando você estiver desanimado. Fale com o seu Deus que ele está ouvindo você. Não fique triste. Venha para a igreja, ora, fala comigo. Nós vamos orar e Deus vai dar a resposta. Se você está sentindo tristeza, Jesus vai tirar essa tristeza. Se você está programando alguma coisa, mas acha que vai dar errado, tira esse acha de lado e diga, oh, meu Deus, eu posso tudo naquele que me fortalece. É essa fé que Deus quer que você tenha nessa manhã. Quando a gente faz os estudos aqui, como hoje é um dia que tem festa, comemoração, não dá para a gente entrar profundo na Bíblia como a gente quer, né? Mas eu dei um recado para você que o Espírito Santo mandou hoje. Mantenha a sua fé naquele que é maior. O pensamento dele é maior. Não queira que Jesus, que você, os seus planos, que Deus chegue perto de você e concorde com os seus planos. Às vezes os seus planos não é os planos de Deus para você. Entrega ao Senhor o teu caminho. Confia nele. E o mais, aleluia! Ele está voltando. Jesus está voltando. Amém. Essa é a oração que eu vou fazer agora. É a oração para Deus encher você da palavra dele. Amém? Seja qual for o problema que você está enfrentando na tua família, na tua casa, creia que o Deus, ele é fiel para te devolver tudo aquilo que você quer. O segredo é a fé. Eu aprendi a ter essa fé pura, sem mistura. Eu não preciso de óleo, eu não preciso de azeite, eu não preciso de nada que venha aumentar a minha fé, porque aumenta a minha fé é a palavra de Deus. Aleluia! É a palavra de Deus que aumenta a minha fé. Por isso que a gente tem que estar congregando. Por quê? Porque aqui nós somos como brasa. Tem que juntar e Deus sopra. Aí pega fogo. Aleluia! Você está preparado quando Jesus vier? Quem está preparado? Fala, eu estou, e você? Aleluia! Glória a Deus!
preparado.